Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. 8, a jornada de volta, segunda parte. A diferença entre aprisionamento e liberdade. Há uma referência racional para a escolha. Só um professor sabe qual é a tua realidade. Se aprender a remover os obstáculos a esse conhecimento e ao propósito do currículo, tens que aprender isso com ele. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Está tentando te ensinar o que tu és sem saber o que és. Só é perito em confusão. Não entende de nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesses desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, que é impossível, ainda assim não poderias aprender nada do ego, porque o ego nada conhece. O que o ego nos ensina, o que nós podemos aprender com o ego? As coisas para esse mundo. E mesmo assim tudo é muito confuso. Por quê? Porque o mundo é confuso. Porque aqui não tem estabilidade, não tem segurança, não tem certeza de nada. Nunca sabemos o que vai ser daqui a pouco. Porque o mundo é confuso e o mundo é o habitat natural do ego. Então, se nós queremos realmente conhecer, só podemos aprender com o professor que conhece, que é o Espírito. Todas as coisas que aprendemos aqui, elas podem ser úteis aqui, mas não passam daqui. Por exemplo, se eu aprender medicina, para que servirá a medicina no céu? Para nada. Lá não tem doentes. Se eu aprender direito, para que servirá o direito no céu? Lá não tem trabalho para advogado. Então, para que serve eu aprender qualquer coisa nesse mundo? Para que serve eu ser técnico de informática? Só para cá. E se a gente for ver, as pessoas aqui, elas não conseguem saber mais nada, porque tudo muda o tempo inteiro. É muito confuso. Os materiais mudam. As orientações mudam. A gente chama isso de evolução. Então, há décadas se diz que a tecnologia e todo o progresso está trazendo nossa evolução, nós não evoluímos nada. O que tudo isso pode estar proporcionando é que nós estamos esquecendo o Espírito. Estamos esquecendo quem nós realmente somos. Não há evolução nisto. Porque todo o resto
ele não serve para a nossa evolução. Se usarmos pelo ego. Mas nós já sabemos, porque já estudamos isso, que o espírito pode reinterpretar tudo a nosso favor. Então, o que eu faço, e tudo que tem aqui, pode servir de instrumento de aprendizado para aprendermos a voltar para o amor. Então eu vou aprender medicina, mas porque eu quero aprender a voltar para o amor. Eu vou aprender como servir o outro através da medicina. Como ser amoroso com o outro. Então, a medicina deixa de ter importância. Porque a medicina em si não é o que cura, e nós sabemos disso. Ela trata do corpo. Mas a cura, que é sinônimo de sanidade, só pode vir de onde a sanidade está. A sanidade está naquele que é são. O espírito é são. Por isso se diz espírito são. Por isso se diz os santos, aqueles que alcançaram esse estado de sanidade. Então a sanidade só pode vir daí, de lugar mais nenhum. Então tratar do corpo para ele andar mais um pouco no mundo é trabalho para a medicina. Mas curar, isso só pode vir do espírito. Então o conhecimento está no espírito e não no ego, que o ego, este está no mundo. Há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Não é verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que ele ensine não pode deixar de ter sentido? É esse o professor ao qual um filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? O ego nunca te deu uma resposta razoável para coisa alguma. Baseando-te apenas na tua própria experiência do seu ensinamento, só isso não deveria bastar para desqualificá-lo como teu futuro professor? No entanto, não é só nisso que o ego tem causado danos ao teu aprendizado. Aprender traz alegria se te conduz ao longo do teu rumo natural e facilita o desenvolvimento do que tens. Porém, quando recebes um ensinamento contra a tua natureza, perderás com o teu aprendizado, porque o teu aprendizado vai aprisionar-te. A tua vontade está na tua natureza e, portanto, não podes ir contra ela. Nós já trabalhamos aqui com a ideia daquilo que é da natureza de cada coisa. Quando alguém cria alguma coisa, ele cria para funcionar de determinada forma. E isso é natural para esta coisa. Eu tenho usado o exemplo da máquina de lavar roupa, que ela foi inventada para lavar roupa. E a natureza dela é lavar roupa. E é natural que ela lave roupas. Se a gente ensinar ela a lavar pratos, ela não vai funcionar direito. Vocês podem fazer um teste em casa. Botem os pratos na máquina de lavar roupa e mandem lavar e centrifugar. Tá? Vocês vão descobrir que o que não é da natureza da máquina de lavar roupa vai causar estragos e danos, e tristeza e sofrimento. O aprendizado correto
ele só pode trazer alegria. Agora, a nossa natureza está de acordo com a nossa criação. A nossa criação é o amor, a alegria, a felicidade e a paz perfeita. A diferença que ele põe aqui entre liberdade e aprendizado é que quando nós estamos agindo de acordo com a nossa natureza, nós somos alegres, estamos em paz e somos livres. Quando nós recebemos um ensinamento que vai contra a nossa natureza, nós ficamos prisioneiros daquele ensinamento. Então, se eu aprender a fazer alguma coisa contra a minha natureza, aquilo vai me prender, eu me torno prisioneiro. Então, se a nossa natureza, já que fomos criados com amor, e para funcionarmos com amor e com alegria, se aceitamos um ensinamento diverso que vai contra a nossa natureza, nós vamos ficar prisioneiros daquilo. Perdemos a nossa liberdade. Então, se, por exemplo, alguém disser, olha, Jorge, aqui tem uma verba, 100% disso, só mandar a metade, o resto a gente fica para a gente. Tá? Isso não é amoroso e vai contra a natureza. Uma vez que eu aceito esse ensinamento, eu vou ficar prisioneiro dele. Por quê? Porque quando a gente faz algo contra a nossa natureza, isso gera medo, causa estragos. E o medo nos aprisiona. Agora, nós temos medo que alguém descubra, que alguém nos denuncie, que alguém possa dizer de onde veio isso, para onde vai aquilo. Né? Isso sempre foi assim. A gente fica escravo do medo. Porque o medo só espera uma oportunidade para nos escravizar. É o medo que nos aprisiona. Porque quando fazemos algo contra a nossa natureza, nós nos associamos à ideia do medo. E o medo nos aprisiona. É isso. Então, se a nossa natureza é o amor, a alegria e a paz, a gente tem que se lembrar. Qual o resultado lógico de fazer uma coisa errada? O medo. Qual o resultado lógico de eu aceitar o erro e, como consequência dele, o medo? O aprisionamento. Eu fico preso no medo. Então, a liberdade, ela só pode vir se nós estivermos agindo de acordo com a nossa natureza. Contra a nossa natureza é o aprisionamento. Se o título desse subcapítulo é a diferença entre aprisionamento e liberdade, é isso? Isso. Então, dá para entender o que nos aprisiona e o que nos liberta. Alguém quer... O ego não pode te ensinar coisa alguma desde que a tua vontade seja livre, porque não o escutarás. Não é tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é livre. É por isso que o ego é a negação da vontade livre, nunca é de Deus. Quem te coage, nunca é de Deus quem te coage,
porque ele compartilha a sua vontade contigo. A sua vontade só ensina de acordo com a sua vontade, em maiúscula tudo. Mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és. A lição é que a tua vontade e a de Deus não podem discordar, porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar. Não é, então, apenas a direção do currículo que tem que estar livre de conflito, mas também o conteúdo. Se a minha vontade é livre, eu não vou escutar nada que venha do ego. Então o ego vai dizer, faz isso aqui errado. Não vou. Eu não vou escutar isso. Ah, mas se tu fizer, tu vai levar vantagem, tu vai ter tal coisa, tu vai obter, tu vai ser famoso, tu vai ter status, tu vai ter um carro bonito. As pessoas vão dizer de você, vão olhar para você. Eu não vou escutar isso, porque eu já sei que a minha vontade é livre. Eu não vou aprisioná-la, porque não tem, o mundo não dá nada sem que ele te aprisione por alguma coisa em troca. Qualquer coisa, o preço é muito alto. Um dos homens mais ricos do mundo disse a seus filhos: a tentação de fazer alguma coisa errada, ela sempre é muito grande. Mas o preço a pagar por um erro, às vezes, é maior do que o que você tem para dar em troca. Então, por quê? Porque as coisas erradas que fazemos nos aprisionam. E aí você está dando em troca o quê? A tua vontade livre, a tua liberdade. Então, se fazemos coisas erradas, isso vai nos limitando. Agora não posso mais fazer isso, agora não posso mais fazer aquilo, agora não posso mais. E isso vai nos prendendo. Se eu estou entre amigos e cometo um erro, eu fico preso no erro e não consigo mais voltar para os amigos. Porque eu não consigo mais ir lá. Porque estou prisioneiro do medo decorrente do erro que eu fiz. Então a vontade livre é o que nós mais devemos preservar. A vontade de Deus e a minha vontade é uma só. Porque Deus só ensina de acordo com a sua vontade, a vontade dele. Então isso que vem de Deus, ele nos ensina de acordo com a vontade dele. E se ele nos criou, a nossa vontade tem que ser a mesma. Se uma pessoa inventa uma máquina de lavar roupa, o inventor criou com a vontade de que ela lavasse roupa. A máquina de lavar roupa não pode discordar disso. Mas nós podemos, se nós quisermos, porque Deus nos criou com a vontade livre. Mas a lição do Espírito Santo não é essa, porque isso é o que tu és, livre. Então ele não vai te ensinar a liberdade, porque isso tu já é. Se tu já é livre, tu não precisa aprender. A lição do Espírito Santo não é essa.
Nós já falamos a respeito da direção do currículo, falamos a semana passada, não é? Que o currículo tem que ter uma direção. E aí falamos dos diferentes professores. Então tinha aqueles professores que cada um ensina de uma forma, lembra? E tinha aqueles professores que eles ensinam na mesma direção, mas de forma diferente. E então isso causava volatilidade, não é? Porque os voláteis não são estáveis, então causava instabilidade. Agora ele diz, bom, não é só a direção que deve estar do currículo que devemos observar, mas também o conteúdo do currículo. Primeiro aprendemos sobre os diferentes professores, aqueles que ensinam da mesma forma em direção diferente e os que ensinam na mesma direção de formas diferentes. E agora aprendemos tudo bem, a gente já sabe que tem que aprender uma única direção. E agora temos que observar o conteúdo. Se mesmo indo numa única direção, o conteúdo do currículo aponta para isto, porque isto é o ensinamento do Espírito Santo, isso é a lição do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina que devemos seguir uma única direção e essa direção também tem que ter conteúdo, para nós estarmos atentos à direção e ao conteúdo. Pela direção, nós já aprendemos quando aprendemos a observar os diferentes professores e as diferentes formas de conduzir numa única direção. Se aprendemos agora que temos que observar também o conteúdo, e outra vez que nós aprendemos já a observar o resultado lógico, então nós podemos resumir de forma bem simples assim. Observa o professor, a direção, o conteúdo e lembra do resultado lógico. Este professor que me orienta nesta direção, com este conteúdo, ele me leva para a alegria, a felicidade e a liberdade, ou ele está me aprisionando? Ou isto está me levando para o aprisionamento? Quem aprisiona a tua vontade é o ego. O ego aprisiona a tua vontade. E quantas vezes nós decidimos usando o ego como fator de decisão, achando que isso vai nos dar uma vantagem e assim estaremos livres. Isso tem demonstrado que isso não nos deixa livres, isso nos tira a liberdade. E lembrar que devemos pensar, falar, agir e negar de acordo com a nossa natureza. E a nossa natureza é a vontade de Deus e a minha devem ser uma só, porque isso eu já sou, isso eu não preciso aprender. Quando Jesus dizia, eu e meu Pai somos um, ele se referia a isto, a uma única vontade, que a vontade era igual, ele não divergia da vontade do Pai. Tudo que ele
mostrava era o amor, a correção, a corrigir os erros, a perdoar e a retornar ao amor. Que é a lição que o nosso professor ensina, que é o Espírito Santo. Ele nos lembra disso. Mas a minha vontade, a vontade do Pai, isso não é lição, porque isso nós já somos, isso nós não temos que aprender. Assim, existe um ditado popular que Deus ensina certo por linhas tortas. Não é Deus que ensina certo por linhas tortas. Pessoa que escolhe o caminho do erro e acabou o caminho do amor. No fim, como não existe outro caminho, né? A pessoa vai aprender, né? E que essa não é a lição de Deus, é do Espírito Santo. Então, isso se adequaria bem assim. O Espírito Santo, a lição do Espírito Santo utiliza as linhas, mesmo as linhas tortas, a nosso favor para o nosso aprendizado. Aí eu acho que de acordo com o nosso curso ficaria mais adequado, porque Deus não ensina, né? É o que dizer. Exato. Vai pelo o amor ou tu vai pelo caminho que não é reto, que é o do sofrimento. E se o que se escreve é com a intenção de dar um ensinamento, então nós podemos realmente readequar, né? Porque Deus escreveria para ensinar, Ele não ensina. Então, a lição do Espírito Santo é que pode utilizar as linhas tortas, mesmo as linhas tortas, para o nosso aprendizado, porque ele pode interpretar tudo a nosso favor. Isso fica bem claro, né? Porque realmente se eu pensar, eu fui levado a pensar agora, Deus escreve certo por linhas tortas, isso carece de convicção, né? Isso pode ser um dito popular bonito, mas até onde nós já conseguimos alcançar, isso não tem consistência. Deus não deve conhecer o que é torto. Eu nem sabe. Porque é consequência do livre-arbítrio. E o Espírito Santo faz a reinterpretação. O ego conhece o que é torto, o Espírito Santo vai reinterpretar o que é torto para o nosso aprendizado. aprendizado. Se nós usarmos o aplicativo do Espírito Santo, que você pode baixar. Você pode obter gratuitamente. Você vem aqui no templo e baixa o aplicativo do Espírito Santo. Né? E www.templo.cel.celeste. Né? Então você vai lá, baixa o aplicativo do Espírito Santo e usa ele, né, para interpretar as coisas. Daí ele vai interpretar do jeito certo. Por exemplo, uma pessoa me xinga. Eu posso interpretar isto pelo ego ou posso usar o aplicativo do Espírito Santo. O que o aplicativo do ego iria me dizer? Xinga ele mais ainda. O que o aplicativo do Espírito Santo vai nos orientar para dar como resposta? Ele não pode te ferir. Nada pode ferir você. Ou fazer como Jesus, dizer, tu o dizes. Isto é teu. Não tem nada a ver comigo.
Você simplesmente devolve o xingamento. É teu. Tu está dizendo, isto é teu, isto não tem nada a ver comigo. Tu o dizes. Pronto. Quer uma coisa melhor para devolver para a pessoa dizer que eu não sou o que você está dizendo. Então isso deve ser dos teus conteúdos, não dos meus. Então isto não xinga, não aceita, não ataca, porque você simplesmente está dizendo, tu o dizes. Você está confirmando que a pessoa que está dizendo aqui, não sou eu. Se ele diz com a intenção de atacar, o ataque é dele, não é meu. Então, se eu não vejo como ataque, eu não tenho que defender. Apenas eu vou dizer a ele, tu o dizes, isso é teu. E vou olhar para ele com a lição de hoje, que diz que sem o perdão, eu sou nada. Eu tenho que olhar para o irmão e dizer, a tua impecabilidade é minha, o meu perdão e o teu são um só. O ego, ele quer contra-atacar, e aí vem um contra-ataque, aí vem outro, e depois vem outro. E isso leva às guerras no mundo. Porque as guerras que acontecem, para nós parece lá fora, elas começam assim, entre pessoas. As guerras não caem do céu vindo do, sei lá, do planeta Marte. Elas não são estranhas a nós. Nós é que as fazemos, porque entramos em discordância com a vontade de Deus. Dizer que é a vontade de Deus ir à guerra ou ferir outra pessoa, mesmo sabendo que você não pode ser ferido, são apenas os corpos, isso é estranho. No Bhagavad Gita, que é uma conversa entre Deus e o Arjuna, entre Krishna e Arjuna, Arjuna pergunta a Krishna se ele deveria ir à guerra, a respeito das guerras. E Krishna diz, já estão todos mortos, os corpos. Não há o que possa ferir os corpos. Neste sentido devemos entender isso. Porque os corpos não têm vida. E se a guerra pretende ferir os corpos estão mortos. Nesse sentido, não há o que possa ferir você. Mas as guerras somos nós que fazemos. Porque ela está em nós, porque o ego, porque nós baixamos o aplicativo do ego, e o ego é isso, confusão, conflito que leva à guerra, à destruição, a destruir o outro. E isso a gente faz entre nós, e quanto mais poder você tem, você amplia o poder de destruição, ou de tentar destruir o outro. Por isso que o ego e o poder do mundo andam muito juntos. É difícil a pessoa ter poder e não usá-lo para nada. A
pessoa ter muito poder e não utilizar o poder para satisfazer o seu ego, para justificar uma ação que pode causar danos em qualquer nível, a quem quer que seja, é muito raro de se saber. Sei de Ramsés, que assim o fez. Eu me lembro que quando estava a guerra no Iraque, os que queriam ir à guerra, justificavam as questões da guerra, diziam, em nome de Deus, nós vamos vencer. Ou então o Papa João Paulo disse que retirassem o nome de Deus. Exigiu que assim fizessem. Não usem o nome de Deus em vão para justificar suas insanidades. A partir dali, nunca mais se ouviu os que queriam a guerra dizerem que falavam em nome de Deus. Isso não pode ser. A vontade de Deus e a minha é uma só. E é a paz, o amor, a alegria, a felicidade e tudo que leva a aumentar a paz, o amor, a alegria e a felicidade. E não pode ser diferente. Então Deus não coage. Deus não vinga, Deus não ira, Deus não nada, Deus é só amor e alegria, paz e felicidade. E o céu não pode ser diferente. Então tudo que me leva ao resultado distinto da paz, alegria e felicidade não pode ser de Deus e não pode me levar para o céu. O ego tenta ensinar que queres te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do Filho é a do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar ou olhar para o que está além de tudo o que poderia deter-te. Quero que faça uma correção. O Espírito Santo não se opõe a nada. Isso é um dos raros equívocos de interpretação na tradução. O Espírito Santo se opõe a tudo que possa deter-te. Ele não se opõe realmente a nada, porque ele ensina a liberdade. Se ele para te dar liberdade ia se opor ao que quer que seja, ele negaria o que ele estava ensinando. Tá? Então risquem ali, o Espírito Santo se opõe. O que ele quer dizer é que a lição do Espírito Santo é outra. Ele não ensina nada que possa deter-te, mas não em oposição. Apenas porque a lição dele é outra. Quem se opõe é o ego. E nunca o Espírito Santo.
5. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo que dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma coisa, como é que podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires a parte da tua mente que te ensinou a acreditar que elas são a mesma para ensinar-te como são diferentes? A pessoa que está em estado de dor, ela não é livre para fazer o que quer. Então, por exemplo, se eu disser para uma pessoa que está com muita dor, vamos sair andar de bicicleta, não posso, estou preso na cama, estou com muita dor. É uma analogia bem simples de como a dor pode aprisionar. Mas certamente ele não está falando da dor física de uma maneira tão específica da dor física, apenas usei como analogia. Ele está se referindo à dor que aprisiona, que é colocada na mente pelo medo. Então, a diferença entre dor e alegria é a diferença entre liberdade e aprisionamento. Quem está no estado de alegria está livre. Quem está no estado doloroso está aprisionado pela dor. Não tem liberdade de ação, de se mover. Pode ser. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como é que podes fazer a distinção entre elas? Então, a parte da minha mente que me ensinou que liberdade e aprisionamento é a mesma coisa, não pode me ensinar que liberdade e aprisionamento são coisas diferentes. E quando que a gente aprende isso? Quando a gente aprende que errar é ser livre. Quando a gente aprende a fazer coisas que nos dão a ilusão de que isto é liberdade. Quando eu aprendi a fumar, eu aprendi porque quem fumava era livre, fazia sucesso, sabia o que queria, se tornava homem. Eu ainda era um menino, mas eu tinha que ter liberdade para fumar, para fazer sucesso, para fazer o que eu queria. Por quanto tempo eu fiquei aprisionado ao cigarro? E isto era liberdade. Então, como que eu vou pedir aquela parte da minha mente, a que aqui denominamos ego, que me ensine que fumar é aprisionamento e não fumar é liberdade? Mas você não é livre para fazer o que quer? Então fuma. Prova que tu é livre. Não, mas eu não quero fumar. Então tu não é livre para fazer o que tu quer. O teu pai não deixa tu fazer o que tu quer, tu ainda tem que pedir para o teu pai se tu pode fazer isso ou aquilo. Mas é a vontade do meu pai que eu não aprenda a fumar. Mas então tu não tem liberdade, então tu não é homem. Então você é nada.
Se você não é livre para fumar, então você não tem liberdade para fazer o que quer. Então o que ele ensinou, aquela parte da minha mente que me ensinou a fumar, que fumar era ser livre. E os comerciais de cigarro da época eram fantásticos, era livre para voar, aí aparecia o cara voando de asa delta e fumando, não sei se isso é possível. Aparecia o cara andando a cavalo, empinando o cavalo e fumando, né? Aparecia o cara mergulhando e fumando, né? Porque tudo que representava fazer o que você quiser, ter sucesso, fazer, tu podia fazer tudo se tu fumasse. O próprio nome do cigarro é Free, Hollywood. né? Free. Hollywood, free. Hollywood, que era o sucesso dos astros do cinema, né? Free, né? Livre. É. Então, nas cenas mais, nos lugares, nas cenas que representavam assim, o maior sucesso, a maior liberdade, fazer o que você quer, ser livre, era utilizado para fazer propaganda de cigarro. Aí você vai ser livre se você fumar. Isso não era para aprisionar a gente. Todas as coisas que o ego ensina são para aprisionar. Mas ele apregoa que isto é ser livre. A liberdade. Isto é a liberdade. Então, veja, como é que eu posso pedir para o ego para ele ser meu professor, para me ensinar que aprisionamento e liberdade são coisas diferentes? Ele não vai ensinar isso. Porque para o ego, liberdade e aprisionamento são a mesma coisa. Só o Espírito Santo pode te ensinar a diferença entre aprisionamento e liberdade. Porque o ego não sabe o que é ser livre. Porque o ego em si já é o aprisionamento da vontade. Então a vontade livre é quando você está no Espírito Santo. Isso é a vontade livre. Se você fizer uma coisa errada nesse mundo, você fica preso àquilo. Daqui 50 anos, alguém pode ir lá e mostrar para você: olha, você fez isto aqui, ó. Você fez isto de errado. E para determinadas pessoas isso é muito forte. Vocês vejam o que está acontecendo atualmente com essa ideia que estão fazendo de assédio sexual. E aí eles pegam as pessoas que fizeram sucesso, que são senadores, aqui não, né? Porque aqui isso não acontece ainda, né? Que são pessoas que têm poder. E 20 anos depois alguém vai lá e diz que foi assediada por aquela pessoa. E a pessoa cai do poder. Tem gente muito importante no mundo renunciando porque recebeu uma acusação de assédio sexual de 30 anos atrás. E não consegue negar, porque tem lá as comprovações. Veja, o ego nos faz acreditar que somos livres para todas as coisas. E aí ficamos presos nas coisas que parecem assim tão insignificantes.
aí vai se candidatar a deputado, para ver se não vão levantar toda a tua vidazinha, para ver se tu não fez nada de errado para usar contra você. O ego usa tudo contra você. O espírito reinterpreta tudo a teu favor. Essa é a diferença entre o espírito e o ego. O espírito, ele te liberta. O ego te aprisiona. E ele te aprisiona apregoando que isto é liberdade. E a gente acredita. Que fumar é ser livre. Então agora para de fumar. Eu paro quando eu quiser, eu só fumo por distração. Não para não. Não para não. Não é assim tão fácil. Porque é uma prisão mesmo. E assim como o vício do cigarro, são os vícios, aqueles tais 7 vícios principais, né, que são os 7 pecados capitais, que nos aprisionam, por isso que devemos evitar, porque eles nos aprisionam e é o aprisionamento mais difícil de nos libertarmos. E a liberdade são as virtudes. E o aprisionamento, os vícios ou pecados que são considerados capitais. Porque são os que mais nós temos dificuldade para nos libertar. Então temos que cuidar para não aceitá-los para nós. Porque isso vai nos aprisionar. Ok? Esse deu? Uhum. Porque isso vai nos aprisionar. O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. Portanto, ele não pode conceber Deus sem ti, porque não é a vontade de Deus ser sem ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não mais poderás ter vontade de ser sem Ele, assim como Ele não poderia ter vontade de ser sem ti. Isso é liberdade e isso é alegria. Nega isso a ti mesmo e estarás negando a Deus o seu reino, porque Ele te criou para isso. O Espírito Santo não pode conceber Deus sem ti. Mas nós podemos nos ter a ilusão de que podemos ser sem Deus. Bom, Deus não pode conceber sem ti. E a liberdade é você estar com Deus, com a vontade de Deus. Nega isso a Ele, estarás negando o seu reino. Quando Ele diz estarás negando o seu reino, não é que você está negando o reino do céu, está negando o teu. Dizendo que você não pertence ao reino. Dizendo que você não é real. Por quê? Porque nós temos aqui um caso de antônimos, que é real e ilusão. A realidade e o reino são antônimos da ilusão. Se você se acredita uma ilusão, você está negando o seu próprio reino a Deus.
porque está dizendo a Deus que você não pertence ao reino. Que você não é o reino. Porque a vontade de Deus é real. E você é real com Deus. Se você negar isso a Ele, você não está negando Deus, você está negando o seu próprio reino. Porque negar Deus, isso é impossível. Porque negar tudo que tu és, não há como você negar isso. Tipo assim, a realidade, né? Tipo aquela frase, a triste realidade daquela pessoa. Quer dizer, o correto seria dizer a triste ilusão daquela pessoa, porque a realidade para o ego é a ilusão, porque a realidade é Deus, né? E o reino, que é o que é real. Então, uma palavra que o próprio ego aprisionou para a gente acreditar que, que o que é real é digamos, o mundo, né? A tristeza, a confusão, a perda. E as pessoas, eu vejo por aí as pessoas fazendo essa confusão. Minha realidade é tão difícil, minha realidade, uma coisa assim que é a própria ilusão. Como as palavras, a nossa comunicação com palavras, ela é muito difícil. Porque as palavras podem ser usadas como joguetes. Essa é a dificuldade de se trabalhar com símbolos, que as palavras são símbolos que usamos para se comunicar, né? É muito difícil. Porque se você ouvir a triste realidade, você realmente está dizendo que a realidade é triste. Ou então o ego nos usa a palavra realidade para descrever o que não é real. A realidade é a mesma coisa que a verdade. É sinônimo de reino dos céus, de real, do reino. Os reis pertencem ao reino. Então vocês vejam, salve a rainha. Jesus foi considerado rei, o rei Tite. E todos os reis e rainhas do Antigo Egito, que tinham alcançado a realidade, esses recebiam o título de rei. Os que tinham alcançado a realidade do céu, cuja mente estava agora de acordo com a vontade do Pai, de acordo com o reino, que tinham aceitado o seu reino para si mesmos. Esses eram reis e rainhas. E agora a gente diz que é real, é uma almofada. A gente aprendeu isso no português, o que é real e o que é abstrato. Exatamente. É. E é exatamente, muito Deus é forte abstrato. isso aí, A realidade é abstrata, que é a verdadeira realidade. Deus é abstrato. Então isso aí O ficou céu muito é abstrato. forte no entendimento O concreto, mas o concreto é uma concreto é ilusão. abstrato, né? É. Quer dizer, Então, as palavras são usadas para determinar a inversão da própria palavra mesmo. Nesse sentido, né? É. Então, por isso que enquanto a gente não souber o significado da palavra e usar a palavra sem saber o seu significado, a gente não sabe o que diz e não compreende o que ouve. Por isso que era interessante aprendermos o significado das palavras. E a maioria das palavras que conhecemos tem origem no latim. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, um deputado fez um projeto de lei que levou ao Congresso para voltarem a ensinar em latim nas escolas.
o projeto de lei foi considerado o mais ridículo e o que mais deu motivo de risos, por ser considerado ridículo. Como que uma pessoa vem propor um atraso tamanho depois de tanto que evoluímos? Voltar a aprender latim. Vejam que absurdo. É porque lá está o significado das palavras. Para aprendermos sobre o que estamos falando e entendermos o que estamos ouvindo. Provavelmente a gente não ia compreender nada sabendo latim, né? Porque íamos ver que as pessoas dizem. O que a pessoa diz não condiz com o significado da palavra. A pessoa não fala com o conhecimento do significado da palavra. É como os humoristas usam as palavras para fazer humor com os discursos que candidatos faziam, né? Que falavam e não diziam nada. E nós falamos e não dizemos nada. Porque achamos que temos que falar o tempo todo. Porque temos que saber as coisas, então temos que estar atualizando o nosso vocabulário com mais palavras cujo significado real não conhecemos, porque não conhecemos o significado das palavras. Então nem isso nós não temos mais, o significado das palavras. Por isso que antigamente, quando eu era criança, a missa da Igreja Católica era rezada em latim, porque o latim tinha o significado correto da palavra. E o padre rezava a missa em latim olhando para o altar. E como eu ouvi que aquilo estava totalmente errado. Porque a missa tinha que ser rezada em português, porque em latim ninguém sabia o que o padre estava falando. E o padre ficava de costas para o povo. Agora ele está de costas para o altar. Veja que coisa, não? Agora ele está de costas para o altar e enfrentando o povo. Enfrentando, se você está de frente, você está enfrentando. Está de frente. O fronte da batalha. Você não está mais indo na mesma direção do povo. O povo está indo na direção contrária à do sacerdote. E o sacerdote está de lá para cá e nós estamos de cá para lá. Agora eu vou propor para o Papa para ele voltar a rezar a missa em latim. E o padre tem que rezar na mesma direção que o povo reza. Na direção do altar. Vocês acham que vão aceitar isso? É claro que não. Vão achar tão ridículo quanto acharam o deputado que queria que ensinasse latim na escola, porque as pessoas não sabem mais o significado das palavras. Mas como eu ouvi quando criança que isso a igreja tinha que corrigir. E por pressão do povo, que nada sabia, eles inverteram tudo. Mas primeiro deixaram de ensinar o latim na escola. Depois de um bom tempo, ninguém sabia latim. Aí acharam que a igreja não tinha conteúdo, não conseguiu aprender o conteúdo em latim. Pois é, mas vocês vejam que tem um monte de gente estudando idiomas mortos por causa do significado das palavras. Sim. Né?
Tem gente que está aprendendo aramaico, sânscrito, que é lá mais antigo, acho que da região da Índia, né? Sânscrito, Que mantinha o significado original das palavras, né? Uhum. E tem um outro ainda. Por quê? Porque lá está o significado original, real das palavras. Porque a palavra contém o significado em si, e nós dispersamos o significado. Então, nós invertemos tudo. E aí se pergunta por que as coisas não estão dando certo, porque nós invertamos. Quando fala que o Espírito Santo conduz na mesma direção, e nós estamos indo na direção oposta, é simbólico, mas é. O padre não reza mais em direção ao altar, ele reza em confronto com as pessoas. E o altar deu as costas para o altar. E as palavras que ele fala, a gente conhece as palavras, mas não conhece o significado. Antes a gente não conhecia nem o significado, nem a palavra, porque estava em latim. E agora o que adianta? Outra vez está invertido. E o mundo, ele cada vez tende a fazer a inversão ser mais acentuada, né? A realidade é a tristeza, a pobreza, isso é real. E aí a gente aprende desse jeito, como é que vai aprender o certo? Com o ego é que não é, porque ele que ensinou desse jeito, ele só sabe desse jeito. Então tem que aprender com o Espírito. Então é nos voltarmos para o Espírito, na direção do Espírito e não na direção do ego, porque só dali vem o aprendizado real. E agora sabemos o que significa real, aquilo que é do reino, o que pertence ao reino, o que é verdadeiro e eterno. Quando eu disse, todo poder e toda glória são teus, porque o reino é dele, o significado é este: a vontade de Deus é sem limites, e todo poder e toda glória estão dentro dela. É infinita em força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a sua extensão é ilimitada, e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fossem parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como Ele próprio. Tu és como Ele. Tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória, e és, portanto, tão ilimitado quanto ele. Reforço que a vontade de Deus. É isso. Que a vontade é tua, e todo o poder e toda a glória são teus, porque tu és a vontade de Deus. A outra coisa, além de todo o poder e de toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus? Assim sendo, o seu apelo dirige-se meramente ao que é o reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento, despertas o deles, e através do deles o teu é estendido. O despertar corre com facilidade e contentamento pelo reino, em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus, a voz pelo seu Criador, porque essa é a voz pelas suas criações e pela sua própria extensão. Eu estou aqui
só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir.